Viva Voz, com Vera Magalhães. Boa tarde, Vera. Boa tarde, Marcela querida, e a todo mundo que está ouvindo e assistindo a gente nesta sexta. Pois é, Vera, vamos falar do resumo da semana, né? A gente teve uma semana que se encerra com essa decisão do Exército de punir o general Eduardo, aliás, de não punir o general Eduardo Pazuello, que é o ex-ministro da Saúde, depois daquela participação em um ato político. Mas antes de chegar a esse ponto, a gente teve, digamos assim, dessa vitória de Bolsonaro, tivemos aí vários protestos contra o presidente, também panelaço. Uma semana complicada também para Bolsonaro, né, Vera? Ele teve uma semana muito complicada do ponto de vista da sua popularidade, da sua aceitação junto à opinião pública e à sociedade brasileira, mas teve uma boa notícia, que foi o dado do PIB do primeiro trimestre, e uma vitória política, Marcela, que foi essa decisão do Exército que você se referiu, de arquivar o procedimento administrativo contra o general Eduardo Pazuello, ex-ministro da Saúde, depois que ele participou de um ato político ao lado do presidente, em cima de um caminhão de som no Rio de Janeiro, no último dia 23 de maio. Então, o presidente tentou fazer do dado do PIB, que foi de um crescimento de 1,2 pontos percentuais no primeiro trimestre, um fato positivo, usou isso na sua manifestação, no seu pronunciamento em cadeia nacional de rádio e televisão, e tentou fazer com que isso obscurecesse o ato que aconteceu no último sábado em todo o país, em pelo menos 20 capitais, mas em todo o país, contra ele, pelo seu impeachment, pelo aumento na distribuição de vacina, rapidez nas vacinas e prorrogação e aumento do valor do auxílio emergencial. Então, a popularidade do presidente segue muito baixa, mas ele aposta tanto na recuperação da economia, mostrada aí pelo crescimento do PIB, mas ainda não se refletindo no emprego, na renda dos brasileiros, e nesse alinhamento aí das Forças Armadas, que é um ingrediente importante para o seu jogo político, Marcelo. Vera, e a gente teve esse pronunciamento dele nesta semana também, que foi uma espécie de recado também com relação a essas apostas que você falou, essa aposta na recuperação econômica e também nessa questão das Forças Armadas, né, Vera? Ele fez esse pronunciamento, tentou ali com isso estancar, ele achava que poderia estancar a queda de popularidade manifestada nas ruas no sábado, mas foi recebido com um panelaço muito ruidoso em todo o país. Foi o panelaço maior que houve contra Bolsonaro no curso da pandemia, e isso também mostra que o presidente enfrenta uma baixa na sua popularidade, e essa baixa está ligada diretamente a dois fatores principais, Marcela. A demora na vacina, que prorroga essa nossa pandemia interminável, que você mesma disse, estamos já passando de 370 mil mortes, o ritmo de vacinação segue muito lento, e também o fato de que a economia para as camadas mais baixas da população não está tendo melhora. A inflação de alimentos, inflação de combustíveis, inflação do gás de cozinha, portanto de itens que não são possíveis de você cortar totalmente do seu dia a dia, essa inflação segue altíssima, muito maior do que qualquer auxílio emergencial, do que qualquer crescimento que atinja essas pessoas, mesmo porque as mais penalizadas com esse aumento desses preços básicos são aquelas que estão ou sem emprego ou com emprego muito precário, emprego informal. Então, por hora, bater bumbo sobre o crescimento da economia é algo que afeta os mercados, afeta o empresariado, afeta uma percepção de crescimento do Brasil para esses grandes rentistas, mas não é percebido na base da população, na base da pirâmide econômica do Brasil.
E outro ponto que a gente observa também, Vera, é que um dia depois desse pronunciamento que ele tenta jogar um pouco com essa impopularidade, ele voltou a falar para os seguidores dele naquela tradicional live de quinta-feira, aquela transmissão ao vivo que ele costuma fazer nas redes sociais, voltando a defender, enfim, tratamentos sem eficácia comprovada, atacando os integrantes da CPI da Covid, ou seja, voltou para aquele velho Bolsonaro que a gente já conhece, né? Quem quiser acreditar em alguma inflexão do presidente, que ele agora é pró-vacina, que ele vai fazer um grande esforço nacional pela vacina, vai querer acreditar por livre e espontânea vontade, porque isso não é verdade. Isso é uma peça de ficção. Ele tentou capitalizar o discurso das vacinas porque sabe que a CPI é popular, porque a CPI tem mobilizado as pessoas em torno da TV, elas têm assistido aos depoimentos e têm se indignado com o que tem visto. Naquele mesmo dia em que ele fez o pronunciamento, não custa lembrar, tinha sido o dia em que a doutora Luana Araújo, que foi chamada pelo ministro Marcelo Queiroga para integrar o Ministério da Saúde e não foi aceita, justamente porque não compactua com essas pregações de cloroquina, tratamento precoce, etc., ela foi muito bem na CPI, ela foi muito assertiva em dizer que essas coisas não funcionam, que elas equivalem a terraplanismo, que essa é uma discussão esdrúxula e ultrapassada e anacrônica. Então, o Bolsonaro tenta se contrapor a isso, mas quando ele está no seu habitat natural, nessa live ou na frente do Alvorada, ele volta a ser o Bolsonaro de sempre, Marcela. E o Bolsonaro de sempre é esse, é o que pressiona o Exército, é o que quer as Forças Armadas aliadas a um projeto de poder e não a sua missão constitucional, que é de se abster de discussões políticas. Então, essa decisão que fecha a semana do Exército Brasileiro capitular diante de uma pressão política muito explícita do presidente da República e arquivar a representação contra o Pazuello, ela é uma decisão que vai ter muita importância, é uma decisão gravíssima, abre um precedente muito perigoso e nos coloca em alerta para as eleições de 2022, porque o presidente já deu sucessivas mostras de que se não vencer a eleição vai questionar o resultado, vai dizer que houve fraude, vai tentar empastelar as eleições e se a gente tiver algum risco de que as Forças Armadas estejam embarcadas num projeto golpista, a gente passa a ter um ambiente aí de risco para a democracia ainda muito maior do que aquele que a gente vem alertando há alguns anos, desde o início do governo Bolsonaro. Vera Magalhães, obrigada pela sua participação. Bom fim de semana para você, Vera. Para você também, Marcela. Até segunda. Até.